Olá, bom dia. Hoje nós vamos tratar de mais uma aula dentro do tópico de risco e retorno. A ideia dessa aula agora, uma vez que a gente já teve contato na aula anterior com algumas métricas para definir o que seria retorno e o que seria risco, o nosso objetivo nessa aula é apresentar uma introdução a alguns conceitos que são relacionados a risco sistemático, risco não sistemático. E o modelo de um fator é um dos modelos mais simples que você pode utilizar para essa discussão. E ele vai ser um modelo de entrada para uma discussão seguinte que nós teremos em outra aula. Bom, no modelo para a gente poder tratar da questão de risco e retorno, tentar fazer essa ligação de um relacionamento entre essas duas variáveis e tentar colocar isso dentro do modelo de um fator, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que no mercado você tem algumas carteiras que são carteiras teóricas, que representam elas tentam capturar todo o conjunto de negociações que acontecem ao longo de um determinado período. Então você poderia montar uma carteira teórica imaginando que essa carteira seria composta, ela seria os pesos investidos em cada um dos ativos, seria definido em função da capitalização de mercado de cada uma das ações que compõem um determinado índice. Tá? Então eu defino um índice e digo que esse índice vai ser calculado capitalizando em função do volume que está disponível no mercado de ações de cada empresa, e eu vou ponderar em função da participação de cada uma das empresas nesse mercado, em termos de volume de capital que elas têm ali empregado no mercado. Uma outra alternativa seria eu calcular um índice que fosse baseado, a ponderação não fosse a capitalização de mercado, a capitalização fosse em cima, a ponderação fosse feita em cima do volume negociado. Seria uma alternativa. Evidentemente que o volume negociado e a capitalização das empresas que fazem parte do mercado, eles têm algum grau de relação. Tá? Então, o fato é que vocês poderiam imaginar a construção de índices teóricos e definindo uma metodologia e fazendo o cálculo de um índice em cima de uma metodologia. Ora, do mesmo jeito que a gente pode calcular o retorno de um ativo individual, a gente viu que eu também posso calcular o retorno de uma carteira. E se eu estou tratando de uma carteira teórica, eu poderia calcular o índice, o retorno dessa carteira teórica também. Então, o que o pessoal da B3, né, que é a nossa Bolsa de Valores, eles fazem? Eles apresentam diariamente o valor de um índice. Pode ser, na verdade, eles têm várias carteiras, né, teóricas. O Ibovespa é uma carteira teórica, o IBRX é uma carteira teórica, e eles vão apresentando diariamente o valor do índice. Se você pegar o índice de um dia, do mesmo jeito, dividir pelo índice do dia anterior e subtrair de 1, você vai ter o retorno do índice. Você vai ter o retorno dessa carteira teórica. Então, o retorno dessa carteira teórica é influenciado pela movimentação de preços de todos os ativos que compõem a carteira.
Então, a capitalização de mercado ou o volume de negociação define os Ws que a gente discutiu na aula passada, que são os pesos investidos em cada um dos ativos, e os retornos individuais dos ativos vão definir o retorno da carteira como um todo. É esse trabalho que o pessoal da B3 tem de montar o índice, de apurar o valor diário desse índice, e aí você pode calcular o retorno do índice. Evidentemente que se o índice sobe, é porque no conjunto dos ativos que compõem a B3, a maior parte dos índices subiu. Se o índice cai, é porque no conjunto ponderado, a maior parte das ações que compõem o índice caiu. Então, olha, eu tenho um comportamento do índice, eu tenho um comportamento daquilo que a gente diz, um comportamento do mercado. Então, por que vocês veem alguns analistas falando, o mercado caiu, o mercado subiu? Porque ele olha para um índice que representa o mercado como um todo. Quando a gente diz que o mercado subiu, não quer dizer que todas as ações subiram. A gente quer dizer que provavelmente boa parte das ações subiram. Se o índice caiu, é porque provavelmente boa parte das ações caiu. Então, se veio uma notícia ruim para a economia, a tendência é que eu tenha um efeito sistemático de queda, se a notícia é ruim, um efeito sistemático de queda no valor das ações. Isso vai fazer com que eu tenha um efeito sistemático de queda do valor do índice. Se tem uma notícia boa para a economia brasileira, todas as ações ali provavelmente devem se beneficiar. Claro, depende da notícia, sem dúvida. Mas vamos imaginar que no agregado eu tenho um empurrão sistemático, de que veio uma notícia boa, eu tenho um empurrão para que as ações, de uma maneira geral, subam. De uma maneira sistemática, as ações subam. Então, eu tenho um comportamento do preço de uma ação que depende do comportamento do sistema. E eu tenho, evidentemente, cada ação tem uma característica idiosincrática que é própria sua, que depende da própria empresa. Você poderia também dizer, mas será que não tem uma parcela do comportamento que não é nem do sistema como um todo e nem da ação? Sim, tem. Tem um comportamento de setores específicos. Então, por exemplo, se você tem um movimento no preço do petróleo, isso deve afetar segmentos específicos do mercado acionário. Aquelas ações que estão mais expostas a movimentos de preços no petróleo. Bom, então olha só, dito isso, o que é o risco sistemático? É aquele risco que está associado a uma mudança de humor geral no sistema que vai fazer com que o preço das ações que compõem o sistema suba ou caia. Isso não quer dizer que todas as ações vão subir, que todas as ações vão cair em função do movimento sistemático. O que se quer dizer é que há um efeito, há uma relação, há uma contribuição do sistema, de uma mudança sistemática no preço de uma ação individual. Por outro lado, o risco não sistemático é aquele risco que é idiosincrático e que é específico, ele é um risco inerente à empresa que você está analisando. Então, o preço das ações de uma determinada empresa, eles podem mudar em função de um comportamento, de um risco sistemático, algo que afeta todas as empresas, e de um comportamento próprio, idiosincrático da empresa, que é inerente ao próprio ativo, que a gente chama de um risco não sistemático, que não vem do sistema, é da própria empresa. Bom, eu poderia então fazer um relacionamento agora do retorno da empresa de uma maneira bem simples. Eu poderia relacionar o retorno de uma empresa, olha aqui, de um ativo I, numa determinada data T. Ele depende de um retorno específico, intrínseco ao ativo I, e ele depende do risco, de uma variação do retorno
do mercado. Então, o RM aqui, o M maiúsculo, representa o retorno do mercado. Ora, só que algumas ações, quando o mercado sobe, elas sobem mais do que o mercado. Algumas ações, quando o mercado cai, elas caem mais do que o mercado. Além do componente de retorno específico, eu tenho aqui um componente que é o componente sistemático, tá? O ativo I, ele tem uma sensibilidade ao risco sistemático que é dele. Quanto maior o valor de beta, maior o risco sistemático. Então, o beta é uma medida do risco sistemático da empresa, ou seja, quanto que o preço dela muda em função de uma variação no preço do sistema. RM mede a variação dos preços do sistema. Beta I mede a sensibilidade do retorno da ação a uma variação de preços do sistema. Portanto, beta I é uma medida de risco sistemático. Tá? O beta é uma medida do risco sistemático. É como que a empresa é sensível a uma variação de preços do mercado como um todo. E como que a gente calcula, então, esse componente e esse componente? Tá? É por isso que a gente chama de modelo de um fator. Tá? Por que é o modelo de um fator? Porque eu tenho um único fator. O retorno das empresas depende de um fator, que é um fator fora da empresa, que é o fator do risco, um fator relacionado ao risco sistemático. O fator é o retorno das ações de mercado. Como é que eu vou calcular isso? Tá? Eu vou calcular isso fazendo um procedimento que é chamado de regressão linear. Como é que a regressão linear é feita? A gente vai discutir isso numa aula mais à frente. A regressão linear ela é feita assim. Você, de um lado, você vai colocar os retornos do ativo I para vários instantes de tempo. E do outro lado, você vai colocar os retornos do mercado para vários instantes de tempo. Então você vai ter uma tabela aqui, ó, com os retornos do ativo I e uma coluna com os dados do retorno de mercado. Então o que você tem aqui no eixo de X desse gráfico, tá? No eixo de X a gente tem os retornos do mercado. E aqui a gente tem no eixo de Y a gente tem os retornos do ativo I. Então, no eixo de Y, o retorno do ativo I. E no eixo de X, os retornos do mercado. E se você colocar esses pontos, tá? Se você plotar esses pontos aqui no gráfico, você percebe o seguinte, ó. Como é que a gente interpreta isso? Aqui é o 0, 0, né? Então aqui são retornos positivos. Então olha aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, o mercado subiu e o ativo específico que a gente está analisando também subiu. Ó, aqui e aqui. Aqui, idem. Qualquer ponto aqui, ó, do que eu tô qualquer ponto que eu tiver nesse quadrante, idem. Já aqui, ó, o mercado caiu. O mercado está aqui no eixo de X. E o ativo também teve um retorno menor nesse ponto.
Então, se você plota os diversos pontos, a gente olha para cá e percebe, esses pontos todos aqui, será que eu não poderia pensar numa reta que representasse esses pontos? Essa relação aqui, os diversos pontos? É claro que a reta, eu não consigo, para esses vários pontos, cobrir tudo isso com reta só. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma melhor reta que representa os pontos. Uma reta que otimiza a distância do ponto à reta, que minimiza o somatório dessas distâncias quadráticas. Essa reta aqui é a reta que foi calculada pela regressão linear. E uma reta, vocês sabem que ela tem dois parâmetros. Então, numa reta, vocês sabem que y é igual a um a mais um bx. Quem é o a? Está aqui, ó. Quem é o b? Está aqui. Então, você vai fazer uma regressão linear e o computador vai dizer para você, com base em que informação? Com base nos retornos históricos. Com base nos retornos históricos, você faz uma regressão linear, você calcula o alfa i e o beta i. Você não vai conseguir fazer isso na mão, você vai precisar utilizar de algum software para fazer essa conta. Alguns autores eles acabam fazendo a conta e acabam fazendo algumas correções, né, no cálculo em função de problemas amostrais. Bom, quando você faz a regressão, você vai ter então o valor do alfa, o beta. Então aqui eu tenho o beta que foi calculado, um beta ajustado, tá, que o provedor da informação ele pode fazer algum tipo de ajuste em função de uma amostra. Mas o que a gente tem rigorosamente aqui para o nosso curso é um beta e um alfa. Esse é o risco, é a medida de risco sistemático da firma. E esse aqui é o retorno esperado por conta de fatores idiosincráticos da firma. Então, esse número, e você vê que é muito perto de zero. E já o beta, né, ele vai depender aqui do retorno que você espera para o mercado. Então, se o mercado subir, essa ação específica deve subir mais do que o mercado. Por quê? Porque o beta é maior do que 1. Ou seja, se o retorno de mercado sobe em 10%, ele aqui vai subir 11,63%. A contribuição do risco sistemático para essa empresa é de 11,63%. Por outro lado, se cair menos 10%, o mercado como um todo, a contribuição do risco sistemático para o retorno da empresa vai ser de menos 11,63%. Então, se beta é maior do que 1, a empresa tem mais risco. Se beta é menor do que 1, a empresa tem menos risco sistemático. Menos risco sistemático. Bom, eu posso fazer uma regressão com os retornos diários, eu posso fazer uma regressão com os retornos semanais, mensais, e eu vou ter resultados diferentes, né? Então, aqui não é a mesma empresa, tá? Esses dois exemplos aqui são empresas distintas. Bom, aqui a gente tem a conta aqui para uma frequência de dados diária para a mesma empresa. E aqui, aliás, desculpa, todos os dois estão aqui com a conta para os retornos diários. E aqui sim, os retornos mensais, vocês veem que o retorno da Petrobras, que é a empresa no período que foi analisado aí atrás, de 2001 a 2003, com dados mensais, o beta de 0,81. O beta ajustado de uma forma, o beta ajustado de outra, e o beta da regressão. O beta da regressão, na verdade, foi 0,7. Aqui são outros ajustes que são feitos. Vocês vão encontrar diferentes autores fazendo ajustes para esse número do risco sistemático. E o histórico para Petrobras, retornos diários no mesmo período, de 0,72. Então, 0,702 para retornos mensais, 0,72 para retornos diários.
Você vê que os números são muito próximos e a ideia é que a frequência a frequência de dados que você utiliza para fazer a regressão, ela tem alguma influência na conta, mas não é uma influência, não é para ser uma influência que mude a direção qualitativa da sua análise, em termos do tamanho do risco sistemático. Bom, e o que influencia esse valor de beta? Né? Pô, é risco sistemático? Quais são as características da empresa que podem fazer com que ela tenha mais ou menos risco sistemático? Para fazer com que você tenha expectativa de que se o mercado subir, ela suba mais, e se o mercado cair, ela caia mais. O que faz com que uma empresa tenha mais ou menos risco sistemático? Ora, empresas que têm uma alta alavancagem operacional, certo? Empresas com alta relação custo fixo por custo variável, essas empresas elas estão mais susceptíveis a riscos de ciclos econômicos, porque o que vai acontecer? Se ela tem altos custos fixos em relação aos variáveis, se você tiver uma queda de demanda, você tem um problema econômico que implica numa queda de demanda, a empresa passa a faturar momentaneamente um pouco menos, ela tem que cobrir os custos fixos. Tá? Então, nesse momento, se ela não fez ali uma reserva, ela pode vir a ter problema. Então, empresas que têm uma alta relação custo fixo / custo variável, essas empresas elas tenderiam a ter um beta maior. Tá? Então, a alavancagem operacional alta, alavancagem operacional deveria implicar em maior risco sistemático por parte da empresa. Se a empresa tem receitas que são cíclicas, tem mais variabilidade, tá? Então, se depende por exemplo, tem sazonalidade envolvida, em determinadas épocas do ano a empresa fatura mais do que em outras épocas, é maior natureza cíclica. Quanto maior a natureza cíclica das receitas, isso deveria implicar em maior valor de beta. E empresas que têm uma alta endividamento, uma alta alavancagem financeira, quanto maior fosse a alavancagem, quanto maior a alavancagem financeira da empresa, maior a percepção de risco que os agentes têm daquela empresa. Então, a expectativa é de que o beta seja maior em função da maior alavancagem financeira. Então, esses fatores eles vão afetar o risco sistemático do negócio. Bom, esse era o objetivo da nossa aula hoje, que é discutir, então, a relação, definir o que é o retorno das ações do sistema, mostrar para vocês que uma parte do retorno de uma empresa vem dessa pressão do sistema como um todo, e que a influência do sistema na empresa depende de uma medida chamada risco sistemático. E esse risco sistemático ele é calculado ele é calculado como o beta da empresa. O beta da empresa, que vem do modelo de um fator, tá? O beta da empresa ele é calculado, ele pode ser calculado dessa maneira. A gente vai ver na próxima aula que o modelo do CAPM é uma variante aqui dessa conta, e basicamente a gente vai chegar em resultados muito parecidos em termos de conta. O beta pode ser calculado dessa maneira, não é a única forma de você chegar no beta de uma empresa, mas você poderia calcular o beta da empresa dessa maneira. Ora, uma vez que, assim, só para adiantar alguns usos, né? Quando vocês forem avaliar projetos em outras disciplinas, vocês vão perceber que uma das coisas que você vai precisar lá é daquela taxa de desconto, onde você vai trazer o fluxo de caixa de um projeto para valor presente. Essa taxa de desconto que você utiliza, ela depende do nível de risco do seu negócio. E o nível de risco do seu negócio depende, ele tem uma ligação com esse beta.
Então, esse exercício de cálculo do beta, ele serve não apenas para você avaliar ali o risco de uma carteira específica de investimento, mas o cálculo do beta serve também para você, mais à frente, calcular o custo do capital próprio de um negócio. Tá? O custo de capital, se você quiser, se você mais à frente você vai precisar disso, identificar qual a taxa de desconto que você deve utilizar para um projeto, você vai, em última instância, estar querendo discutir qual que é o custo de capital próprio, qual que é o custo de capital de terceiros, e relativamente ao custo de capital próprio, a gente vai discutir, quando falarmos no modelo do CAPM, que uma das maneiras de chegar no custo de capital próprio é calculando o risco sistemático do negócio. Bom, é isso então. Obrigado a todos e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos.